Nesse vídeo eu vou falar a respeito de Carielle de Souza, uma jovem de 23 anos que era mãe de 2 filhos. A Carielle era perseguida por um homem obsessivo desde quando ela tinha apenas 13 anos. Apesar dela sempre recusar as investidas desse homem, ele não parava com a perseguição. No mês de abril agora, essas perseguições se intensificaram. Carielle até chegou a cogitar registrar um boletim de ocorrência, mas infelizmente não deu tempo. O homem que a perseguia há vários anos cometeu o impensável, e Carielle não foi a única vítima da obsessão dele. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Carielle de Souza, um caso que aconteceu agora no mês de abril lá no estado da Bahia. Pessoal, esse caso ele teve uma enorme repercussão, eu não sei se vocês já o conhecem. De qualquer forma, eu trouxe aqui todas as informações disponíveis a respeito dele, e esse caso nos mostra os perigos de uma pessoa que é extremamente obcecada. E para ficar tudo ainda mais triste, não foi apenas a Carielle que foi vítima do crime que eu vou narrar aqui para vocês. Bom, eu peço para vocês que fiquem comigo aqui até o final para entender essa história. E então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Carielle Lima Marques de Souza nasceu por volta de 2002 ou 2003 em Ibirapitanga, uma cidade com uma população de mais de 22 mil habitantes localizada no sul da Bahia. Foi nessa cidade que Carielle cresceu, viveu toda a sua breve vida e correu atrás dos seus sonhos. Ela morava no bairro Novo, um lugar onde ela era bastante conhecida e muito querida por boa parte dos moradores do bairro. Segundo fontes, desde quando ela era adolescente, a Carielle já era considerada muito bonita e já tinha que lidar com uma atenção indesejada. Ela chamava a atenção de vários homens, mas um em específico, cujo nome é Hollenberg Santos de Pina e que era 9 anos mais velho que Carielle, era o que mais a incomodava. Hollenberg demonstrava um interesse obsessivo por Carielle e insistia em se aproximar dela, mesmo ela se recusando a ter qualquer tipo de relacionamento com ele. Essa perseguição, de acordo com a família e também com a Polícia Civil da Bahia, teria começado quando Carielle tinha apenas 13 anos. A Carielle se sentia muito mal com as investidas de Hollenberg, mas eu vou falar sobre isso mais adiante. Ao entrar na vida adulta, a Carielle construiu uma rotina de muita dedicação e responsabilidade. Ela trabalhava como atendente de classe no Grupo Escolar Municipal Edson Ramos, no mesmo bairro em que morava, cuidando e acompanhando o dia a dia dos alunos da escola. Paralelamente, ela atuava como transista, uma profissão que exercia com carinho e habilidade, transformando cabelos e ajudando outras mulheres a se sentirem bonitas e cuidadas. No meio disso tudo, ela ainda encontrava tempo para praticar capoeira, que era sua paixão no esporte. Por volta do ano 2019 ou 2020, a Carielle se tornou mãe pela primeira vez. Ela trouxe ao mundo um menino a quem deu o nome de Nicolas. Com ele, Carielle vivia a maternidade com todo o amor e cuidado, equilibrando o trabalho, as tranças e os momentos de brincadeira e aprendizado com o filho. O Nicolas, ele tinha apenas 6 anos na época dos fatos, e foi descrito como um menino cheio de energia que crescia sob o olhar atento da mãe. O ano de 2025 marcou um momento especial de visibilidade e orgulho para Carielle. Ela apresentou a sua cidade no concurso Deusa do Ébano, promovido pelo tradicional bloco afro Ilê Aie, em Salvador. Foi uma conquista muito importante para ela. No início do ano de 2026, a vida de Carielle ganhou mais uma dimensão de alegria e responsabilidade. Ela se tornou mãe pela segunda vez. O caçula, que hoje tem apenas 3 meses, chegou para completar a família. A Carielle mantinha um relacionamento com um homem cuja identidade não foi revelada nas fontes. De acordo com algumas dessas fontes, os dois estavam juntos já fazia alguns anos e eles se davam muito bem. Nos meses que antecederam abril de 2026, especialmente nos dias mais próximos, a perseguição que existia desde a adolescência por parte de Hollenberg em cima da Carielle se intensificou. A Carielle ficou visivelmente preocupada com essa situação. Ela chegou a planejar registrar um boletim de ocorrência para o dia 6 de abril. O objetivo dela era conseguir proteção das autoridades contra aquela perseguição e obsessão que já durava anos.
No sábado, 4 de abril de 2026, pela manhã, a Carielle enviou uma mensagem para uma prima. Nessa mensagem, a Carielle dizia que estava com muito medo, que ela iria almoçar na sua avó, mas que estava com muito medo porque Hollenberg estava rondando ela. Uma tia da Carielle disse em depoimento que o seu marido chegou a cumprimentar Hollenberg alguns minutos antes do crime, sem imaginar que ele costumava perseguir a jovem desde quando ela era adolescente. No domingo, 5 de abril de 2026, a Carielle estava em casa junto com seus 2 filhos, o Nicolas, de 6 anos, e o bebê. Seu companheiro não se encontrava no local naquele momento. Ele havia saído logo pela manhã para trabalhar. Foi nesse dia, na rua da sua própria casa, que o pior aconteceu. O Hollenberg sabia que a Carielle estava em sua casa sozinha junto com os 2 filhos, totalmente vulnerável. Ele ficou rondando pela casa da jovem só esperando uma oportunidade para poder agir. Por volta do meio-dia ou meio-dia e meio, a Carielle saiu da sua residência junto com seu filho, o Nicolas, de 6 anos. Eu não encontrei informações para onde a Carielle estava indo, mas é muito provável que ela estivesse indo para a casa de algum parente que, de acordo com fontes, mora ali na mesma rua que ela. O fato é que após ela dar apenas alguns passos, ela foi surpreendida pelo Hollenberg, que estava escondido atrás de um carro que estava estacionado na rua. A Carielle não teve nenhum tempo assim de reação. O Hollenberg, que estava armado com uma faca, foi para cima dela e do filho dela. Ele desferiu inúmeros golpes nos 2 e depois saiu correndo do local. A Carielle e o seu filho Nicolas, eles foram socorridos por vizinhos que ouviram os gritos desesperados dela. Ambos foram levados para o Hospital Municipal de Ibirapitanga em estado grave. Infelizmente, algum tempo depois, os 2 não resistiram aos ferimentos e faleceram no hospital. O crime chocou toda a cidade, especialmente os moradores do bairro Novo, que conheciam a Carielle desde pequena e também o filho dela. A Polícia Civil deu início às investigações, enquanto que a Polícia Militar passou a realizar buscas intensas atrás do Hollenberg. Horas após o crime, já à tarde da noite, a polícia foi informada que o corpo de um homem com as mesmas características do Hollenberg foi encontrado em uma área rural. Equipes da Polícia Civil e também da Polícia Militar se dirigiram rapidamente até o local informado, que era um imóvel na zona rural de Maraú, distrito de Piabanha. Lá, eles encontraram o corpo de Hollenberg ao lado de uma motocicleta e também de uma faca, que era a mesma que foi usada no crime. No corpo havia sinais claros de que o próprio Hollenberg tinha feito aquilo com ele mesmo. O delegado responsável pelo caso declarou que o crime foi motivado pela recusa de Carielle em manter qualquer relacionamento com Hollenberg, que a perseguia desde a adolescência. Não houve prisão e a finalização do inquérito foi rápida, já que o único suspeito do crime já não estava mais vivo. Bom, pessoal, eu queria conversar um pouquinho aqui com vocês a respeito desse caso. Ele é um caso bem complicado, é uma coisa assim que você fica pensando como que você evita isso. Como eu mencionei, o Hollenberg ele perseguia Carielle desde quando ela tinha 13 anos e ele era 9 anos mais velho que ela, ou seja, quando ela tinha 13, ele tinha 22 anos. Agora fala pra mim, o que um cara de 22 anos vai querer com uma menina de 13 anos? Vocês entendem? Eu não posso usar a palavra aqui corretamente do que esse cara era, porque senão, vocês sabem como é que é a plataforma, mas vocês sabem do que eu quero dizer, porque assim, na minha concepção, um adulto ficar perseguindo, ele querer ter um relacionamento com uma criança, pra mim 13 anos fala que é pré-adolescente e tal, mas eu vejo como criança. O cara não é normal, tá? E detalhe, ele ficou anos perseguindo ela. Esse cara não tem vida, não teve vida, ele não conheceu outra pessoa, ele não tinha amigos, ele não tinha outra coisa pra fazer, porque, vamos supor assim, a Carielle, ela cresceu ali 13 anos, fez 14, 15, 16, 17, 18, 19, e o tempo foi passando e ela nunca quis nada com ele, e mesmo assim ele ficou ali em cima dela o tempo todo, sabe? Eu não encontrei muita informação sobre ele na internet, eu não sei se ele era uma pessoa que tinha algum tipo de desvio mental ou algo do tipo, tá? Porque uma pessoa que faz isso pra mim não é normal, não tem como, A gente sabe, pessoas normais, elas seguem com suas vidas. O normal seria, vamos supor, tinha uma apaixonite pela menina, aí depois ele acabou encontrando outra pessoa e seguiu a vida dele, seguiu o rumo dele, mas não foi isso que aconteceu.
Então, assim, é uma coisa extremamente complicada, porque pode acontecer com qualquer pessoa, né? Pode acontecer com nossa irmã, filha, né? Filha de vocês, prima, entendeu? Com qualquer mulher, assim. E assim, como eu falei, eu não encontrei muitas informações a respeito do caso, mas eu vi alguns comentários, né? Alguns comentários de algumas pessoas que dizem que moram ali por perto, né? Moram ali no mesmo bairro, na mesma região, se eu não me engano. E disseram que, eu não sei qual parente, quem foi, se foi mãe, foi pai, irmão, não sei, que parente que foi, né, até a casa onde o Hollenberg morava, com os pais dele, e essa pessoa conversou com o pai do Hollenberg, né, e teria falado para ele lá, falado, olha, né, o seu filho, ele está perseguindo, né, a Carielle e tal, isso não tá legal, tem como você conversar com ele, não chega para lá nele e tal. Só que como a gente sabe, isso não resolveu, né, não adiantou nada. E aí a gente teve esse desfecho trágico, foi a Carielle junto com o filho dela, que tinha só 6 anos, entendeu? E agora tem um bebê de 3 meses, está órfão, entende? O companheiro dela, que vai ter que seguir sozinho sem ela, cuidar dessa criança. Então, é uma coisa extremamente complicada, né? Às vezes a gente faz os casos aqui, a gente pensa, pô, como que dá para evitar esse tipo de coisa? Entendeu? Como que a gente evita? Né? Que lei que pode ser criada, o que pode ser feito, entende? Porque esse cara morava ali no mesmo bairro que ela, sabe? Aí o que aconteceria? Porque assim, não tem uma lei que vai falar pro cara, ó, você tá perseguindo tal pessoa e você vai ter que se mudar, porque você tá perseguindo essa pessoa e isso não tá legal. Você vai ter que se mudar e você não pode se aproximar dela, tal. Como já ocorre quando envolve, né, a lei da Maria da Penha, quando a mulher já sofreu violência, essas coisas que a gente já sabe. Mas nesse caso de perseguição e obsessão, assim, a gente sabe que a gente não tem uma legislação já moldada e tudo mais, né? A gente já viu inúmeros casos de pessoas que perseguiram outras por vários anos e às vezes a pessoa só, sei lá, tomou uma multa, trabalho comunitário, mesmo que a pessoa praticamente tenha destruído a vida de outra, né? Então é uma coisa extremamente complicada. Nesse caso, o que iria acontecer ali é a Carielle, que teria que se mudar de um bairro que ela praticamente nasceu, cresceu ali, e ela que teria que se mudar por causa desse cara, sabe? Teve um caso aí, eu acho que foi de um médico que ele foi perseguido por uma mulher por décadas, eu não tenho certeza, e essa mulher fez da vida dele, né, atrapalhou muito a vida dele, e por fim ela chegou, acho que foi presa recentemente, só que nada proporcional ao que ela deveria ter levado, né, que um perseguidor, uma pessoa desse nível deveria ter levado. Então é uma coisa muito complicada, sabe? Esse tipo de coisa, assim, pelo menos aqui no Brasil, né, a pessoa ela não é acusada e recebe uma pena ali, sabe? Uma coisa proporcional. Esses tempos eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, de uma garota e eu não sei, não cheguei a procurar atrás a fundo esse vídeo. Pode ser um vídeo inventado para viralizar, pode ser. Mas assim, resumindo, a menina ela tá sentada, né? Ela tá gravando e ela recebe uma notificação extrajudicial e ela começa a rir porque ali nessa notificação tá todas as coisas que ela fez pro ex-namorado dela depois que ele se separou dela. E tá coisas absurdas que essa menina fez, tentando prejudicar o cara, sabe? Inclusive pegando o e-mail dele e jogando em sites lá que ele ficava recebendo um monte de spam. Ela pegou fezes e passou no carro dele, fez umas coisas que vocês nem imaginam. E ela tava tirando sarro, tava rindo, sabe? Achando engraçado. E que a gente sabe que não iria acontecer nada com ela. E tipo, por enquanto ela tava nisso, né? Tipo, tentando atrapalhar a vida dele. Mas até que ponto vai? Em um momento que ela cruza essa linha e tenta fazer alguma coisa assim, atentar contra a vida dele. Aí ele foi atrás da justiça, ela recebeu essa notificação, mas mesmo assim ele não está protegido caso ela queira fazer alguma coisa. E nesse exato momento que a gente está aqui, né, conversando, que eu estou aqui falando para vocês, eu não sei se eu já falei muito assim no vídeo a respeito de alguma coisa, tem pessoas passando por isso, sabe? Tem pessoas sendo perseguidas por alguém maluco, obsessivo, sabe? E as pessoas não sabem o que fazer, como que vai resolver isso. E muitos, como eu disse, se mudam, né? Mudam de cidade, mudam de estado, porque não tem uma legislação vigente e tal, né? Lei no Brasil, a gente tem um monte de lei. Só que essas leis não são, em sua maioria, cumpridas, como a gente sabe. Mas é isso, pessoal. Isso que eu queria conversar com vocês, né? Como eu falei, como que um cara de 22 anos quer que uma menina de 13 anos, sabe? Não faz o menor sentido isso aí. É alguém que não tá batendo bem da cabeça, entende? É alguém que, sei lá, pra mim não deve conviver em sociedade.
E assim, uma coisa que eu lembro, né, na época da escola, eu tinha ali entre meus 12 e 13 anos, né, e tinha uma menina lá da escola, nossa, e ela namorava um cara que ele já dirigia, né, então, seguindo a lógica, esse cara devia ter seus 18, 19, 20 anos, né, ele já dirigia e tal, e era uma coisa muito estranha pra gente, assim, né, pelo menos o pessoal da minha geração, sabe? Pô, eu tinha 12, 13 anos, o que eu queria era ou ser um mestre Pokémon, ou me transformar no Super Saiyajin, sabe? A gente tava ali curtindo o nosso momento. Tinha os meninos mais pra frente, claro, né? Mas a maioria dos moleques, a gente tava ainda na época de videogame, assistir desenho, sabe? Fazer as nossas brincadeiras e tal. A gente não tava pensando em namoro e essas coisas. Aí tinha essa menina, né? Ela tinha entre 12 ou 13 anos e namorava um cara que já era mais velho e tal. E nesse mesmo contexto dessa história aqui, tipo, o que um cara da cidade quer com uma menina assim, nem desenvolveu nada nela, sabe? Vocês entendem? Meu, isso é doentio, cara. E eu ainda fico pensando, né, meu, fico, tipo, que pai e mãe permite tal coisa, né? Eu sei que tem pai e mãe que não consegue segurar o filho tal, sabe? Mas eu fico pensando, pô, que pai e mãe permite tal coisa? Permite que uma criança, como eu disse, eu vejo como criança, namora um cara adulto, tal. Na cidade, pra mim, não deve nem estar pensando em namorar, você tem que curtir o momento, né? Assistir desenho, jogar videogame, fazer as coisas que pessoas na cidade devem fazer. Só que naquela época, né, era mais um choque. Eu acho que hoje isso aí, o pessoal, né, a nova geração está um pouquinho mais para frente. Só que naquela época era um choque pra gente porque a nossa cabeça era totalmente diferente. E essa menina namorou esse cara, eu acho que uns 2 anos, não tenho certeza. Eu sei que foi passando o tempo, né, a gente foi cada um entrando ali, né, saindo do fundamental indo pro colegial e parece que eles ficaram juntos até um tempo e tal. Depois não sei de mais nada. Mas é extremamente estranho. Bom, falando isso nesse contexto aqui para vocês, entendeu? Então, pessoal, a gente fica pensando como que evita esse tipo de coisa, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer e fica uma coisa extremamente complicada porque pode acontecer com qualquer um de nós. Bom, peço desculpas se eu falei demais, só queria conversar um pouquinho aqui com vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. O vídeo ainda não acabou. Eu vou falar a respeito sobre a cerimônia de despedida e depois eu faço a finalização. O velório e enterro da Carielle e o seu filho Nicolas ocorreu no dia 7 de abril no cemitério de Ibirapitanga. A cerimônia de despedida contou com a presença de diversas pessoas, entre familiares, amigos e colegas de trabalho da Carielle. O caso ele gerou grande comoção na cidade, como eu já falei anteriormente, e a prefeitura de Ibirapitanga decretou luto oficial de um dia em todo o município em sinal de respeito e solidariedade à família. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu peço desculpas novamente se eu falei demais. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso. A gente vai conversando aí. Agradeço muito por vocês me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.